Meus queridos irmãos, que Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, que Ele irradie sua luz sobre todos nós. Quanta emoção sente o meu coração neste momento, pisando aqui em solo lusitano e vivenciando a atmosfera espiritual desse grande e sublime evento. Devo dizer a vocês que eu me sinto também português, claro, Américo Domingos Nunes Filho, com ascendência paterna. Portanto, o meu genoma também tem genes portugueses e é com muito orgulho, com muita alegria, que eu também sou português. O tema que nós vamos trazer hoje é de muita profundidade e após a excelente palestra do colega que me precedeu, eu devo dizer a vocês que esse tema que eu vou trazer aqui é desdobramento, a certeza da imortalidade. E trouxe também alguns poetas, escritores portugueses, que já traziam a intuição do que nós já sabemos, que já conhecemos, como o nosso querido Eça de Queiroz. Com um pensamento, ele nos traz dois princípios básicos doutrinários: pluralidade das existências, reencarnação e a imortalidade da alma. Há corpos de agora com almas de outrora. Corpo é vestido, alma é pessoa. Não há necessidade de sermos espíritas para sentirmos a presença divina e a certeza desse amanhã grandioso que nos espera. E a doutrina espírita realmente tem muito a ensinar, a esclarecer a essa humanidade. E tive muita felicidade de encontrar também Guerra Junqueiro. Agora sou mais português ainda. Olha o que ele nos diz: só a alma é imortal, só essa pura essência jamais se decompõe ou jamais se aniquila. O corpo é simplesmente a lâmpada de argila, a alma eis o clarão. Alma eis o clarão, a certeza da imortalidade da alma. O nosso querido Casimiro Cunha, que é um poeta, foi um poeta, já desencarnou, inclusive cego, desde os 14, 15 anos de idade. E, por curiosidade, eu descobri que era amigo de Batuíra, o nosso estimado guia deste evento. E o Casimiro Cunha estava sempre recebendo a visita. Era o contrário, o Batuíra que ia à residência dele. E o Batuíra aproveitava o ensejo para disseminar a doutrina espírita naquelas terras de Casimiro Cunha. E aproveitava o ensejo para pegar de Casimiro Cunha toda a sua poesia e publicar na revista Verdade e Vida. E o nosso querido Casimiro Cunha, aproveitando o ensejo de ter trazido dois poetas portugueses, ele disse assim: está publicado em Parnaso de Além Túmulo, editora da Federação Espírita Brasileira: se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. A minha terra querida, recortada de palmeiras, espero em horas fagueiras um dia poder voltar. É a terra que eu fui colocado, é a terra brasileira, que nos está dando esse exemplo de mostrar, de revelar a grandiosidade da doutrina de Jesus. Os mesmos franceses de outrora estão aí, reencarnados nessa terra maravilhosa que é o Brasil. Chegando aqui,
conversando com os portugueses, me disseram que vocês dificuldade em entender quando nós, brasileiros, falamos rápido. E eu pensei ainda há pouco. Trouxe uma palestra para exposição, porque me contaram que a distinta plateia aqui presente anota, está muito interessada no estudo. E eu procurei trazer uma exposição completa sobre esse assunto, o mais possível, para que vocês entendam esse assunto que nós vamos trazer aqui. Exigiria muitas horas. Nós normalmente fazemos seminários. Ficamos de manhã, almoçamos e à tarde continuamos, porque é um assunto muito complexo, muito profundo. Mas ouvindo a palestra do Dr. Portela, eu pensando aqui, quem sabe, quiçá, não é aqui que a ciência vai chegar. E eu coloquei ali a certeza do amanhã. Já tivemos vários fenômenos mediúnicos já atestados pela ciência. E agora está surgindo esse aí, é mais recente ainda, e com uma exuberância que a ciência está chegando até nós. É um assunto complexo, profundo. Eu até indico a vocês essa obra, Medicina e Espiritismo, publicada pela Associação Médico Espírita do Brasil, onde a gente colabora trazendo esse assunto em maior grau, trazendo a primeira, segunda, terceira revelação divina à humanidade. Eu procuro sempre englobar os três aspectos que são muito importantes, trazendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita, esclarecendo, unindo tudo isso. Vocês estão tendo uma ideia do que é o desdobramento. É uma emancipação da alma. Quem passa por esse fenômeno anímico, entende e compreende a grandeza de tudo isso. Eu, por exemplo, eu falo porque eu passo por isso. Esse fenômeno acontece comigo. Eu tive a oportunidade de reencontrar meus pais, parentes. Tive, inclusive, a chance de rever um amigo muito antigo, que não via há anos, que me comunicou a sua morte, o seu passamento. Eu fiquei surpreso, eu digo, você morreu? Desencarnou? E ele me disse que desencarnou. Eu vim depois, no corpo, acordando, conversando com a esposa, ela me disse, não, isso é um sonho. Não aconteceu, não. 3 dias após, eu recebi a notícia que ele tinha desencarnado. E ele estava triste, prostrado. Fui à residência, conversando com a esposa, e me disse, ele desencarnou com muita tristeza, devido a um problema familiar. E eu disse para ela, e ele continua pensando nesse problema. Ela disse, eu sei. Eu estou com ele, doutor Américo, todas as noites. Eu digo, a senhora está com ele todas as noites? Eu me achava tão importante ali, e ela tem também esse fenômeno. Passado algum tempo, eu encontro de novo com esse amigo desencarnado, já sabendo que ele estava desencarnado. Quanta emoção, meus irmãos. A comprovação de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente sabe, estava ali palpável. Eu abracei aquele homem e, brincando com ele, eu disse, eu não esperava abraçar um defunto. E tão quentinho, o defunto é gelado, eu ficava brincando com ele, né? E ele ria. Eu voltei à residência e disse, o seu marido está feliz? Ela disse, está. O problema familiar foi sanado. Então, quem passa por esse fenômeno é como voltando da morte clínica, aparente morte clínica. Se modifica. Eu, por exemplo, quando falo de mortalidade, eu não falo porque eu acredito, é porque eu sei. Aí vocês pensam, mas então ele é feliz, ele tem alguma coisa bem dotada aí espiritualmente? A responsabilidade pesa muito. A quem muito é dado, muito lhe é pedido. E se a gente não levar com seriedade e com amor, nós vamos ser cobrados lá do outro lado. E eu quero penetrar na vida espiritual
de fronte erguida, e olhar para os meus mentores e dizer: fiz o 50% do que estava previsto? Se eles falarem, fez sim, eu já estou satisfeito. Porque a gente sabe pelo nosso passado, nós médiuns sabemos o que nós já fizemos, a responsabilidade é muito grande de consertar o que já fizemos de errado. E nessa imagem simplória, vocês estão vendo a importância do desdobramento. É uma paciente que recebeu uma doação de coração, daquele ser ali que já estava desencarnado ali. É o defunto vivo, não é? Defunto vivo. Ele está mais vivo do que nunca. E ela agradece essa bênção divina, que é o amor, porque o nosso Pai é amor por excelência. A melhor definição de Deus ainda não é a nossa, da codificação, é do Evangelho. Deus é amor. Sendo amor, está tudo resolvido. E o nosso guia maior, depois de Jesus, que é Kardec, nos diz no Livro dos Médiuns, que no desdobramento é a alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. A maior experiência que eu tenho quando estou em desdobramento é conversar com os espíritos pelo pensamento. Isso é verdade. Não há articulação de palavras. Nós não movemos a boca, nós pensamos e captamos. Kardec realmente é o mestre por excelência, porque a gente confirma na prática a grandiosidade desse espírito. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque o desdobramento tem essas facetas. Ele pode ser natural, pode ser induzido, é o chamado sonambulismo. Temos o êxtase, que é um desdobramento mais apurado. Normalmente são seres mais evoluídos. Eles vão a longas distâncias. Temos a experiência de quase morte, que nós vamos nos ater. A bicorporeidade, que ainda vamos falar alguma coisa. E visões no leito de morte, que o nosso colega ainda há pouco citou. Nós, como médicos, temos várias experiências nesse mistério. Eu já acompanhei várias pessoas em desencarnação e as visões são realmente importantes e comprobatórias do processo. Certa feita estava acompanhando um doente na fase terminal. Ele virou-se para mim e disse: meu primo está aqui. Ele disse que morreu. Eu virei-me para a esposa confirmou. E ele está dizendo que está muito bem, que a vida espiritual é belíssima. E ele espírita. Eu estava acompanhando um paciente espírita. E desencarnou. Eu virei-me para a esposa dele e disse: eu estou aqui surpreso. Ela realmente foi o primo que desencarnou, foi ontem, eu soube por telefone, mas não comuniquei a ele. Várias visões. Eu tive um tio desencarnado, materialista por excelência, pertencia até ao Partido Comunista, que ao desencarnar começou a ter essas visões maravilhosas do mundo espiritual, vendo mãe e pai, e virou-se para a esposa e disse assim: chame um padre, por favor. Materialista por excelência. A família ficou perplexa. Comunista, pertencente ao Partido Comunista, e desencarnou recebendo a extrema-unção. A bicorporeidade, que é outra comprovação da presença do Espírito. É o desdobramento com a apresentação bicorpórea. Aí nós poderíamos também ficar o dia inteiro falando. Chico Xavier, a grandiosidade desse espírito. Foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi abraçar esse homem. E nós ficamos abraçados 10 minutos, as pessoas ficaram surpresas, porque foi um reencontro. Foi mais da parte dele, ele me abraçava, eu abraçava ele, e ficamos abraçados, nos beijando. Realmente, Chico Xavier é de uma grandiosidade. E quando desencarnarmos, nós teremos essa experiência maravilhosa de poder, quem sabe,
ter um Chico Xavier à nossa frente, um irmão Batuíra. Eu já conheci o irmão Batuíra, foi um prazer esse convite. Tenho certeza que ele está presente, tem o dedinho dele trazendo um dos seus amigos aqui. E o Chico Xavier, ele apareceu, ele estava encarnado ainda, apareceu materializado em Caratinga. E um confrade nosso lá do Rio de Janeiro conversou com o Chico Xavier numa sessão de ectoplasmia, espírito vivo, materializado. Fica aqui entre nós, se ele conseguia fazer isso por ele mesmo, imagina o que ele não fez com a presença espiritual. E nós devemos muito a ele, porque ele veio disseminar mais ainda a doutrina espírita. Santo Antônio de Pádua, mais um português. Santo Antônio de Pádua estava em Arienzo, em Pádua, quer dizer, fazendo um sermão. De repente entrou em êxtase. As pessoas na missa pensavam que ele estava orando. Já estava em espírito aqui em Lisboa, defendendo o pai num processo criminal. Serviu-se de testemunha de defesa e conseguiu absolver o pai. Fenômeno anímico, grandioso, que é a bicorporeidade. Santo Afonso de Ligória estava na Itália, Arienzo, foi chamado, foi a Roma e assistiu o falecimento, a desencarnação de Clemente XIV, o Papa. Volta a Arienzo e comunica: o Papa acabou de morrer. 3, 4 dias após foi confirmado também e foi canonizado até precocemente por um fenômeno anímico. A doutrina espírita está aí afirmando que não existem milagres, tudo é explicado. E nós temos a ciência ainda relutando, mas quantos já estão chegando para o nosso lado? Eu tenho um colega de plantão, materialista, que me comunicou a morte dos pais num acidente automobilístico. Eu fui ao velório, fui ao enterro, e não podia deixar de transmitir a ele o que eu sei. E disse mesmo: seus pais estão vivos. E ele, materialista, olhava para mim como se estivesse aí, deve ser algum lunático, um doido varrido, porque eles não estão ainda à altura desse conhecimento. Está faltando a eles chão, principalmente o sofrimento que nós temos. Nós estamos aqui como doentes em pé. Eles talvez ainda sejam os doentes que ainda vão deitar. Eles não têm ainda essa certeza. Mas passado algum tempo, vem esse colega, em plena madrugada, estava eu lendo lá o Livro dos Espíritos, aproveitando o ensejo para estudar um pouquinho, que ele me vira para mim e disse: tive um sonho muito esquisito agora. Tinha que ser no plantão, né? Eu digo: que sonho esquisito. Meu pai aparece no sonho e disse: vou te levar aonde eu estou. Achei estranho, disse o colega. Me levou para um lugar que tinha edifícios, casas, e eu perguntei: onde está a mãe? Morreram a mãe e o pai no mesmo acidente. Onde está a minha esposa? Me contaram que ela está num lugar que eu não posso ir. Interessante, o pai disse para o filho, médico, materialista, que à tardinha nós somos levados para orar. Meus irmãos, eu estava ali já em êxtase. Ele estava descrevendo o nosso lar, um materialista contando uma experiência dessa, marcante para todos nós. Eu disse: eu tenho que publicar isso, eu tenho que escrever isso. Falei para ele: você teve a maior experiência espiritual que alguém possa ter. Você conversou com seu pai,
você tem a comprovação da imortalidade, e vou te dizer mais, você está atestando aqui um livro espírita, Nosso Lar. Pela primeira vez ele não riu e debochou de mim. Portanto, a ciência vai chegar lá. E eles se baseiam em algo que não podem comprovar. Eles dizem que é alucinação quando no fenômeno da quase morte, ou como vocês conhecem, experiência de morte iminente, existem fatos verídicos. A pessoa está numa aparente morte clínica, ela se tivesse que descrever o que ela diz, aí ela teria que estar deitada na maca. Ela descreve do alto, vendo tudo. Desculpe nossos irmãos materialistas, mas a morte não existe. E no momento em que a ciência testar a presença do Espírito, vai tudo se modificar. Isso vai acontecer. Relato de amplas percepções visuais verídicas, relacionadas aos equipamentos utilizados, às características físicas dos profissionais envolvidos. Num desses casos, relatado por cientistas que eram céticos e hoje são materialistas, um deles disse: um médico barbudo de jaleco azul me deu um soco no meu peito antes de me ressuscitar. Eu não gostei muito disso, não. O senhor viu o colega? Vi, eu estava lá do alto. Todos estão lá no alto, em plena levitação. Mesmo com ausência de atividade cerebral, silêncio total no eletroencefalograma. Linha no eletrocardiograma, linear, não tem nada, não tem batimento nenhum. O indivíduo está morto. Não podemos dizer que ele morreu, mas está numa aparente morte clínica. Ele está descrevendo coisas que estão ali acontecendo. Ele não só descreve ali, ele descreve a lures, o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo ao redor. Visão, portanto, é verificada do alto e não da maca. Se ele dissesse, eu aqui de baixo, eu vi, mas como ele está vendo, ele está deitado. E outra, cadê o olhar dele? Nós, encarnados, precisamos da visão. O espírito não, ele já vê. O paciente não poderia, portanto, ter observado com seus sentidos normais se estivesse desperto. O acontecimento está acontecendo com crianças pequenas, pacientes cegos. Realmente, a ciência está observando. O paciente cego está descrevendo cores, descrevendo como é a face da pessoa. Realmente, doutor Portela, está difícil a ciência explicar isso aí. Olha só esse caso aqui, meus irmãos. Dr. Pim van Lommel é um cardiologista holandês, já completamente encaixado na concepção espiritualista. Isso é uma coragem. Nós todos somos corajosos. Eu sei que eu também sou. Já fiz palestra até para materialista. O doutor Lommel, publicou na revista Lancet, que é a mais prestigiada, a mais famosa publicação científica do mundo. Publicou, ainda teve coragem, isso é coragem, hein? Os fatores fisiológicos, psicológicos, farmacológicos não foram apontados como causa de experiência de morte iminente. É que vocês conhecem aqui em Portugal, experiência de morte iminente. No Brasil a gente conhece como experiência de quase morte. E o doutor Lommel trouxe esse caso aqui. O paciente está morto. O colega tira a dentadura para poder entubá-lo. Entrega a dentadura à enfermeira. A enfermeira se afasta para guardá-lo. Ele acompanha. Como ele acompanha? Ele está morto, ele está deitado, mas ele está vivo. Ele foi acompanhando a enfermeira e viu onde ela colocou a dentadura. Ele colocou isso na revista Lancet. Pois bem,
ressuscitado quer dizer, depois de uma reanimação, ele volta à vida. Na verdade, ele não morreu, estava numa aparente morte clínica, ele morreria se não tivesse sido atendido. Ele na enfermaria 15 dias após o ocorrido, ele, cadê minha dentadura? Estou sentindo falta da minha dentadura, não estou podendo mastigar. Vira-se para o médico que estava ali atendendo e disse, cadê minha dentadura? Como é que eu vou saber da sua dentadura? Mas a enfermeira pegou a minha dentadura. Mas o que o senhor... Chamou o outro e disse, olha, ele está alucinando, não está bem. Tem que chamar o doutor Caio. Ele não está bem, tem que chamar um psiquiatra. Ele disse, não, mas eu vi, eu estava ali presente. Ele tirou a minha dentadura e deu para uma enfermeira. Chamaram outro médico, é impossível, ele não está... E entra a enfermeira também para saber o que está acontecendo. Foi ela que pegou minha dentadura. Ela, que dentadura, meu senhor? Ela nem lembrava mais. Atestar a realidade espiritual. E ela foi buscar a dentadura do paciente. O doutor Lommel, ele diz, conhecimento consciente, com memórias, emoções, a percepção de se encontrarem fora e acima do seu próprio corpo, de terem visto enfermeiros, médicos, pessoas de família dentro e fora da unidade de cuidados intensivos. Ele está dizendo que não tem outra explicação no ser espiritual. Um elevado nível cognitivo. O doente não está doido, não, ele está falando coisas que realmente aconteceu. Quer físico, quer intelectual, elevado nível cognitivo, é a complexidade de processos perceptivos. Durante o período de aparente morte clínica, desafio o conceito de que a consciência esteja localizada apenas no cérebro. Um cientista afirmando isso. Desafio o conceito de que a consciência esteja localizada apenas no cérebro. Nós, espíritas, sabemos que realmente o cérebro é apenas o instrumento de manifestação do espírito. Isso tudo nós já sabemos. Eles vão nos descobrir, no momento que eles descobrirem o espírito, eles vão nos descobrir, vão nos receber. Essa palestra aqui será feita nas academias de todo mundo, eu tenho certeza disso. Não sou lunático, não. Agora, o tempo é que eu não sei. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, eu acho que está bem próximo. O doutor Lommel publica um livro, e quem lê diz, mas esse livro é espírita? Vasta conformidade nos relatos da QM com os ensinamentos da codificação espírita. Se vocês não estiverem me entendendo, achando que está muito difícil o sotaque, está tudo escrito. Eu sou bem esperto. Vou fazer uma palestra, eles não vão entender nada do que eu falei, mas pelo menos eles vão ler. Agora, quem tiver problema de visão, aí não vai dar. Não vai nem ouvir, nem ver. O doutor Breus Kreis foi outro que chegou ao fator psicológico, fator espiritual. E eles relutam muito, sabe? Eles, para afirmarem que acreditam no espírito, eles fazem dão uma volta. A gente diz logo, o espírito existe, mas eles dão uma volta. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra na universidade lá do estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Você vai falar sobre causa e efeito, tá bom? Digo, tá bom. Agora, olha, quem assiste lá, a maior parte é materialista, hein? Porque vai ser um encontro científico. Eu digo, é? Mas eu vou falar, você está me convidando para falar de ciência tradicional, ciência espiritual? Não, ciência espiritual. Só para 80% materialista? Lei de causa e efeito. Eu comecei a falar sobre a lei de Isaac Newton, toda ação corresponde a uma reação. Fui falando, mostrando crianças deformadas, disse, para isso aqui tem uma causa. Isaac Newton já falava, aí fui falando. De repente me levanta uma pessoa na assistência e disse, o senhor não está falando em reencarnação, não? Eu disse, e agora? Eu ia deixar para o final, porque era um ambiente praticamente materialista, eu ia deixar para o final para falar que o espiritismo tem essa força. Aí ele ainda disse assim, eu sou espírita lá de Bangu.
é um bairro lá do Rio de Janeiro. Eu sou espírita lá de Bangu, a espírita, no meio acadêmico. Eu pensei, só pode ser espiritual. Aí comecei a falar de espiritismo. Quando terminou, os colegas materialistas ficaram assentados, ficaram me assistindo, talvez até por educação, porque a vontade deles era ir embora. Tanto que, quando terminou, um deles disse assim para mim: poxa, colega, você me pegou, hein? Eu pensei que vinha assistir uma palestra somente científica, e você fez uma palestra espírita. Ele disse: exatamente. Foi um modo que eu consegui fazer de que você ficasse aqui sentado. Eu reparei isso. Agora, olha, eu vou te dizer uma coisa, disse o colega para mim, materialista. De todas as religiões que eu conheço, e conheço porque já as frequentei na minha infância, a única que eu respeito é a sua, espiritismo, porque vocês têm respostas para tudo. Eu não acredito nas suas respostas, mas vocês as têm. Eu digo: já está respondido. Obrigado, colega. Estou satisfeito. E o doutor Bruce também chegou ao fenômeno espiritual. Aí acontece isso aqui. Isso caiu do céu mesmo, é uma prova do céu, que é o título do livro. O doutor Eben Alexander, materialista, séptico, passou por uma experiência de quase morte. Aí não tem jeito. Quando passa, a gente, quando passa, sente. Não tem como negar. Encontrou-se com parentes, conversou com todos os defuntos vivos, ele conversou. E de séptico, tornou-se até místico. E olha o que ele diz na sua obra, Uma Prova do Céu. Cientista, cursando neurociências, neurocirurgião, séptico por excelência, tornou-se espiritualista. Podemos dizer até espírita, porque o que eles dizem, e todos os cientistas espiritualistas, que eles falam, é espiritismo. Olha aí. Ele disse que é um dos casos mais convincentes na história moderna, porque ele estudava o fenômeno, e ele mesmo atestou que o caso dele foi o mais importante. Do que ele estudou, ele é o exemplo. E ele disse: no meu caso, o que aconteceu com ele? Foi acometido de uma meningite grave, levou logo a uma morte iminente. O seu cérebro estava todo tomado, o meningococo pegou o córtex, estava praticamente destruído, todo o cérebro, todos os exames mostravam, não vai sobreviver mesmo. Ele diz: no meu caso, o neocórtex estava fora de área. Olha, se tem sotaque, leem lá, por favor. Eu estava conhecendo uma dimensão da consciência que existia completamente à parte das limitações do meu cérebro físico. Olha, um séptico ou ex-séptico chegando à realidade espiritual, e nós vamos nos negar a transmitir isso à ciência? Nunca! Nem que joguem pedra na gente. Porque eu quero voltar ao mundo espiritual certo e seguro de que fiz o meu trabalho. Porque lá vai todo mundo ter a certeza da vida espiritual mesmo. Eu quero estar em paz lá. Olha o que ele diz mais: a minha experiência de quase morte mostrou que a morte não é o fim da consciência. Você é espírita, meu senhor, e que a existência humana continua no além-túmulo. Como é importante a gente ouvir isso de um materialista, ou ex-materialista. E mais importante ainda, ela se perpetua sob o olhar de um Deus que nos ama e que se importa com cada um de nós. Ele está falando de Deus somente após uma experiência marcante como essa. E quem começou, como foi dito ainda há pouco, o Dr. Raymond Moody. E ele, que é o Papa, vamos dizer assim, o mestre nesse fenômeno, ele chegou à conclusão que isso realmente aconteceu de maravilhoso, porque ele diz: a experiência de quase morte do Dr. Eben Alexander é a mais impressionante que já ouvi nas mais de 4 décadas de estudo sobre esse fenômeno. Ele, que é o mestre no assunto, já está dizendo que realmente esse foi o fenômeno mais marcante. E já foi dito aqui, sensação de paz, ausência de dor. Foi até bom já ter falado, que eu posso pular para não perder o horário. Não estava nem programado nada do que eu falei aqui. É impressionante esse doutor Dias da Cruz. Se eu passar um pouquinho do horário, vocês põem a culpa nele.
porque eu vim com uma preparação, ele fez outra. Vou até pular, agradecendo o doutor por ter já falado. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, olha o que ela está dizendo aqui. Já vale a palestra de hoje. Só o que ela está dizendo aqui já vale. Eu posso até ir embora. Vou para o hotel agora e vou voltar para o Brasil. Já estou satisfeito. Olha o que ela está dizendo. Depois de mais de 20... Posso falar com sotaque, tá? Depois de mais de 20 anos de investigação, cheguei à conclusão de que a morte não é o fim da vida, mas uma transição para outra vida. Aí, kardeciano. Depois da morte, a vida segue, mas de outra maneira distinta. Tem que perguntar a ela qual é o centro espírita que ela frequenta, ou frequentou, né? Quando ao corpo falta vitalidade, a alma o abandona. Essa é espírita mesmo. Ela conhece até energia vital, fluido vital. Ela sabe que quando se esgota o fluido vital, acontece a morte. Olha lá. Quando ao corpo falta vitalidade, a alma o abandona. Até isso ela sabe. Tem muito espírita que pensa que a morte é o espírito ir embora e deixar o corpo. Não é, não. É o corpo que acaba e o espírito tem que ir embora. Acabou o fluido vital, não tem mais ligação perispirítica com o corpo físico. Ela está ensinando até a nós espíritas. Sai do corpo, mas continua viva. A alma continua viva, está dizendo uma pessoa ligada à ciência, psiquiatra, professora de psiquiatria nos Estados Unidos, Suíça de nascimento. Continua a alma, continua viva, continua crescendo, continua trabalhando. Olha a vida de nosso lar. Continua relacionando-se com as demais. Ué, eu aprendi na minha infância que a alma fica esperando a volta de Jesus, às vezes está até dormindo. Me ensinaram isso, que o espírito está dormindo. Aí eu saía do corpo e conversava com os espíritos. Eu digo, ué, estão acordados? E ela está dizendo aqui, ó, continua trabalhando, continua relacionando-se. Depois de mortos fisicamente, conservamos uma personalidade muito similar à que tínhamos quando vivos. Ela está dizendo que a gente continua a ser como a gente é. Agora nós vamos ser lá do outro lado. É exatamente isso que a doutrina espírita explica, ensina. A gente quando está no velório, né, orando por aquele ser que está ali já vivo, a gente ouve. E ele foi tão bom, foi tão... Continua, aqueles elogios, né? Foi uma alma grandiosa. E não foi nada disso. Foi até corrupta. E ele continua lá do outro lado como ele foi. Não é porque morreu que ele se tornou santo. Pergunta-se, então, a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Significa isto, em sua opinião, que a nossa alma é imortal? Tranquilamente, sim. A alma é imortal. Quem está afirmando isso é uma cientista, uma psiquiatra que dedicou toda a sua vida aos doentes terminais. Tanatologia era a sua especialidade. E depois foi estudar também o fenômeno da quase-morte. Outra pergunta: você está convencida de que o mais além existe de verdade? Sim, absolutamente. Bem, como vocês estão lendo aí, eu posso seguir adiante. O Dr. Joseph Banks Riley, da Universidade de Duke, foi praticamente quem inaugurou isso aí. O William Crookes, ele ficou 6 anos vendo materialização na casa dele, tudo trancado. Ele levou 6 anos para dizer à comunidade científica que os mortos vivem, porque ele sabia o que ia acontecer naquela época. E o que aconteceu? O professor está, ó, doente mental. Outros, ele deve ter tido algum caso amoroso com essa menina aí, com essa médium. Dr. Joseph Banks Riley, dentro da universidade, ele disse que está escrito ali, ó, a mente não é física e por meios não físicos age sobre a matéria. Ele estava falando porque ele fez pesquisas e comprovou isso aí. O cérebro é simplesmente o instrumento de manifestação da mente no plano físico. Isso equivale a dizer, disse Herculano Pires, que o homem é espírito e não apenas um organismo biológico. Herculano Pires, no Brasil, já desencarnado,
Aqui está dizendo que já acabei. O doutor Herculano Pires, o Herculano Pires foi um famoso... Tem que apertar aqui? Hã? Dá uma pausa aqui. Que ótimo. Para terminar, então, o Herculano Pires, ele em vida física já está desencarnado. Ah, ok. Pronto. Eu acho que ele quer que eu continue. Mas eu não vou continuar não, porque eu sei respeitar o horário. O Herculano Pires, só para terminar, ele em vida, isso é uma hipótese, não foi confirmado, mas ele trabalhou muito tempo com Chico Xavier, fizeram até livros juntos, e ele recebeu a informação para vocês portugueses, que Alexandre Herculano reencarnou aqui como Herculano Pires, famoso escritor português Alexandre Herculano. Realmente eu li um pouco de Alexandre Herculano, é um estilo bem parecido realmente. Agora, posso dizer a vocês, se o Alexandre Herculano reencarnou como Herculano Pires, ele está muito bem espiritualmente. Meus irmãos, muito obrigado por tudo. Agradeço